Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Você que ainda não se aposentou ou está longe de se aposentar, já pensou em trabalhar apenas 4 dias por semana para poder estar mais tempo com a família, cuidar do corpo e da mente ou mesmo se dedicar a outros projetos, por exemplo? Pois é, esta já é uma realidade em algumas empresas no Brasil e no mundo. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos tratar dessas e de outras experiências que estão sendo testadas e implementadas no mercado de trabalho. E para isso, contamos aqui em nosso estúdio com a presença de Giovana Camilletti. A Giovana é graduada e mestre em administração, especialista em liderança feminina, pós-graduada em psicologia e professora da UFES e da FAESA. Giovana, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la aqui. Obrigada, Thelmo. Eu que fico agradecida com a possibilidade de participar de uma discussão tão relevante, tão atual em relação ao mundo do trabalho, né, tão desafiadora para nós que lidamos aí com a gestão de pessoas todos os dias, seja na sala de aula, seja fora dela. Pois é, Giovana, nós já temos experiências bem-sucedidas em outros países. Aqui no Brasil isso a gente pode considerar um pouco mais recente, né? Que é essa jornada de 4 dias semanais. Você diria que essa é uma tendência que veio para ficar e daqui para frente vai ser uma realidade cada vez mais comum no mercado de trabalho do Brasil? Bom, Thelma, eu diria que a jornada de 4 dias de trabalho, ela está dentro de uma discussão maior que é a da flexibilização do trabalho. A flexibilização do trabalho passa hoje por um acordo que é feito entre empregador e empregado no sentido de definir onde, quando e como o trabalho vai acontecer. Então, muito mais do que uma tendência, é uma realidade que está aí, que vai ficar, tanto que empresas dentro e fora do Brasil já vêm testando esse formato e a gente daqui a pouco vai ter acesso aos dados e entender como é que impacta na produtividade. O que acontece quando a gente traz esses modelos flexíveis de trabalho para a nossa realidade e que tem a ver com você criar uma jornada de 4 dias para quem está perto de se aposentar e para quem está começando na carreira, né? Há hoje um imperativo social, né? Essa nova geração que vem com essa proposta de melhor equalização da vida pessoal com a vida profissional e que pressiona para que os modelos flexíveis não só cheguem no espaço de mercado, mas que permaneçam como modelos acessíveis e factíveis pelas empresas. Então, a gente entende que a flexibilização tem essa característica de acordo entre empregador e empregado, mas ela não pode acontecer simplesmente dizendo assim, nós vamos agora retirar um dia de trabalho da sua jornada e para que você faça suas atividades, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você se sinta mais feliz, tenha mais tempo com sua família, sem pensar os modelos, sem pensar os processos organizacionais. Esse talvez seja o maior ponto de atenção quando a gente pensa nisso como uma tendência, né? Eu não consigo hoje reduzir um dia de trabalho do meu colaborador, ou seja, ele trabalhava 40 horas e agora passa a trabalhar 32, mas onerá-lo nas suas 40 horas, nas suas 32 horas com horas extras e com um volume de trabalho extra, onde esse benefício, né, de uma jornada de trabalho mais curta não seja adequadamente percebido, né? Então, pensar essa flexibilização e a rotina de 4 horas é um desafio, uma tendência que veio para ficar, já é uma realidade e que precisa estar alinhada com a revisão de processos organizacionais para que efetivamente ela seja internalizada e percebida como um benefício que é a intenção de se implementar modelos mais flexíveis de trabalho. Essa experiência da semana de 4 dias teve impactos negativos ou positivos nas empresas que já adotaram esse sistema pelas informações, pelos levantamentos que foram feitos até agora? Como a gente tem uma quantidade pequena de empresas testando, o que a gente tem em termos de dados e informações são os impactos positivos, né? A gente tem mapeado aí os impactos positivos. Por exemplo, as pessoas se sentem com maior autonomia para gerenciar suas rotinas, com maior flexibilidade para gerenciar os seus horários. E é preciso lembrar que as empresas, elas não
necessariamente param de funcionar um dia na semana. Elas continuam funcionando na sua jornada completa e apresentam como proposta para essa flexibilização, por exemplo, rodízio de trabalhadores. Então, algumas impressões negativas que a gente pode coletar dessas experiências o dia em que eu fico de folga não era bem o dia que eu gostaria de ter, né? Porque parte muito do interesse individual de cada um nesse processo. Mas os dados têm apontado para a gente agora pontos mais positivos do que negativos, impactos mais positivos. Tendo em vista até que empresas que testaram esse modelo, pelo menos aqui no Brasil, são empresas de tecnologia, empresas que já pressupõem um trabalho num formato mais híbrido, com uma flexibilização como pano de fundo mais bem estabelecida. Que impactos positivos você destacaria para o trabalhador com uma medida como essa, de uma jornada de 4 dias semanais? Milhares deles, né? A gente tem uma lista de impactos positivos que poderia trazer aqui. O primeiro deles passa pelo desenvolvimento de uma autonomia de trabalho que te coloca numa rota que é uma tendência futura, que é o desenvolvimento do protagonismo. Então, você passa a ser um protagonista do seu trabalho e desempenha melhor a função de protagonista da sua própria vida. Então, isso proporciona, por exemplo, um sentimento de pertencimento, um alinhamento melhor com as estratégias organizacionais e um sentimento de responsabilização maior entre você e a sua empresa. Então, esse é um impacto que a gente pode trazer como positivo. E a gente tem uma série de ganhos com isso, né? Maior tempo, um nível menor de absenteísmo nas organizações, já que você tem um tempo livre maior para realizar tarefas, projetos, atividades, que você precisa de um tempo, digamos assim, dentro da hora útil do dia e que você não tinha, porque você estava ocupado lá dentro das suas rotinas e tarefas de trabalho naquelas 40 horas programadas, algumas empresas com 44 horas semanais, né? Cabe dizer que isso também não se adequa a todo e qualquer tipo de organização, né? Depende da natureza do negócio, depende do modelo. É isso que eu queria tocar com você agora, nesse momento. Por exemplo, nós temos categorias profissionais que, por conta até da natureza da atividade, seria muito complicado, né, adotar esse sistema. Os comerciários, por exemplo, que eu particularmente já considero que tem uma jornada de trabalho bastante excessiva e extenuante. Né? Seria muito complicado, né, um modelo desse ser aplicado ao setor de comércio, por exemplo. Né? Não apenas comércio, mas serviços também, não? A indústria também, né? A indústria já funciona num sistema de escala de trabalho, então também é um negócio com uma natureza, né? A natureza do negócio já dificulta a implementação de um modelo flexível como esse. Em relação a comércio e serviço, o que acontece é o seguinte: a estrutura do negócio, quando bem estabelecida, quando bem desenhada, a estratégia para estabelecimento de um modelo híbrido, até cabe, até comporta. A questão é que, muitas vezes, no comércio ou na prestação de serviços, você tem um ganho pelo colaborador que é relacionado à presença dele ali na atividade, né? Então, no tete-a-tete com o cliente, no processo de venda. Então, é difícil até para você pactuar com ele, né? E que ele deixaria ou teria essa troca de benefícios seria... Como que você faria essa troca de benefícios ser perceptível por ele? Então, a flexibilização não é adequada a todos os negócios. A gente não pode generalizar essa solução de gestão, vamos chamar assim, e empacotar isso, aplicar a todas as empresas, como se não houvessem peculiaridades, características organizacionais específicas e que não comportariam um modelo de flexibilização. Outros serviços essenciais também, né, como saúde, né, segurança pública, né, muito complicado. Transporte, né? Hospitais, farmácias, mercados e vários outros serviços essenciais não teriam como comportar um modelo, por exemplo, uma jornada... Talvez a jornada de 4 dias não fosse adequada. Agora, existem outras possibilidades de flexibilização? Existem, né? Quando a gente discute a flexibilização como um contexto maior, existem outras possibilidades de tornar esse trabalho, esse modelo híbrido, parte, inclusive, dessas organizações. Pois é, falamos dos impactos positivos para o empregado. E no caso, para o empregador?
quais seriam os impactos positivos? Porque precisa ser um bom negócio para ambos os lados, né? Qual seria um bom negócio para o patrão? Eu defendo hoje a flexibilização do trabalho com base em 4 grandes pilares de discussão, né? Uma grande redução de custo, uma maior produtividade, a melhor reputação da marca e uma retenção de talentos. Então, quando a gente pensa por parte do empregador, né, na flexibilização e todos os ganhos que ele pode ter, a gente está falando de funcionários mais engajados, a gente está falando de uma percepção positiva da liderança, a gente está falando de uma relação mais saudável com o trabalho, né? Além disso, se refletir socialmente, por exemplo, quando você tem o seu funcionário sendo um embaixador da sua marca e dizendo quão bom é trabalhar naquela empresa e que tipo de impacto ele recebe hoje por estar num ambiente de trabalho onde ele tem benefícios que são percebidos de fato, né? Quando você tem as rotinas, os processos, as relações construídas nessa base e quanto isso impacta positivamente na vida dele. Então, os ganhos são para os dois lados efetivamente. Agora, isso tudo foi muito acelerado por conta da pandemia, não? Sem dúvida. A gente disse que todo esse processo era uma tendência. Aí a pandemia veio, colocou o pé no acelerador e tornou uma realidade. E você acredita que daqui para frente essa realidade tende a ser cada vez mais presente no cotidiano do mercado de trabalho? Veja, a gente tem um imperativo social mesmo nesse sentido, né? A gente tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho hoje e que nem experimentou, por exemplo, o modelo presencial. Ela foi selecionada num modelo home office, né, num modelo virtual. Ela trabalha desde sempre num modelo virtual, desde o início da pandemia, e ela questiona por que ela tem que ir na empresa realizar tarefas que ela pode fazer em casa. Então, eu já tenho hoje um contingente de pessoas que experimentaram exclusivamente um modelo home office e que questiona como é que a gente faz para voltar a uma lógica tradicional. Então, muito mais do que uma tendência, eu acredito que isso seja de fato uma realidade, e o que a gente precisa, é preciso abrir essa discussão em diversos pilares. Por exemplo, a regulamentação, que ainda não é clara, a gente tem algumas questões de legislação que precisam ser discutidas, né, em relação até à própria jornada de 4 dias semanais, ao rompimento dessa lógica de controle que é sugerida pelos modelos tradicionais, onde você tem o acompanhamento quase que em tempo integral da liderança pelas tarefas que são executadas, né, com a visão, com o supervisor ali garantindo e assegurando que os processos vão ser adequadamente realizados. Você tem que romper essa lógica, criar relações de confiança. Então, embora seja uma tendência que a gente discuta e que a gente apresente pontos positivos e negativos, do ponto de vista de execução, a gente ainda vivencia inúmeros desafios no sentido de pensar em como definir essas estratégias para que esse modelo híbrido chegue para efetivamente ficar. Porque ele proporciona muitos ganhos. Agora, Giovana, na segunda metade da década de 1920, Henry Ford ele estabeleceu a jornada de 5 dias semanais com finais de semana na linha de produção de automóveis lá nos Estados Unidos, né? Isso foi considerado um avanço. Agora, nós temos essa jornada de 4 dias semanais. O que vem por aí? O que nós podemos aguardar aí de futuro? Toda vez que a gente tem uma grande tendência dessas, né, eu digo até que a própria pandemia, enquanto crise, né, em diversas áreas, ela também é um grande gerador de oportunidades. E aí, todas as vezes que você tem crise, que você gera novas oportunidades, a inovação vem junto e a gente tem que, de alguma maneira, romper os paradigmas e repensar modelos. Então, é fato que tudo isso que aconteceu acelerado pela pandemia nos fez ter percepções diferenciadas em relação ao mundo do trabalho. E o que vem nesse contexto todo? Por exemplo, a gente precisa lidar com uma geração muito mais protagonista do que hoje. Então, quando você tem um protagonista lá dentro do seu ambiente de trabalho, você tem alguém que é um tomador de decisões, que é o que te desafia o tempo todo, né, que te cobra autenticidade, que te cobra transparência. Então, por exemplo, empresas hoje que prometem uma coisa e entregam outra, certamente estarão fora do mercado em pouco tempo. Então, dizer que eu vou estabelecer um modelo flexível só para cumprir um modismo, certamente vai dar errado
lado, quando você estiver lá no seu contexto organizacional, essa nova geração que discute diversidade, inclusão, desenvolvimento socioeconômico, ambiental, sustentável, todo junto, e evidentemente que é preciso considerar que esses serão os próximos atores do século aí, e esses modelos precisam se adaptar a eles num processo muito simbiótico. Que venham novos e bons modelos, tanto para o empregador quanto para os empregados, né? É o que a gente espera e deseja o tempo todo. Muito obrigado, Giovana, pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Obrigado mesmo pela entrevista. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta aqui no Ponto de Vista. Eu espero vocês. Até lá!